Você já parou para pensar que seu corpo esconde segredos que desafiam a lógica? Você é mais alto de manhã do que à noite. Seu coração gera energia suficiente para acender uma lâmpada. Seu cérebro tem mais conexões que estrelas na galáxia. E isso é só o começo. Nesta série, vamos explorar 10 curiosidades surpreendentes que revelam o poder, a inteligência e os mistérios da máquina mais incrível do universo. Você. Prepare-se para descobrir o que acontece dentro de você. Mesmo quando você não percebe, do piscar dos olhos à força da língua, da renovação do estômago à dança invisível das bactérias, cada capítulo é uma viagem por um mundo escondido, que é seu. Se você acha que já conhece seu corpo, pense de novo. Porque aqui, cada fato é uma revelação. E cada revelação muda tudo. Capítulo 1. Você é mais alto de manhã do que à noite. Pode parecer estranho, mas é verdade. Você acorda mais alto do que quando vai dormir. Essa diferença pode variar entre 1 a 2 centímetros, e a explicação está na compressão da coluna vertebral ao longo do dia. Durante o sono, seu corpo está em posição horizontal, o que permite que os discos intervertebrais, estruturas gelatinosas entre as vértebras, se reidratem e se expandam. Eles funcionam como amortecedores, e quando você está deitado, a pressão sobre eles diminui, permitindo que se inflem novamente. Ao acordar, sua coluna está mais alongada, e você mede um pouco mais de altura. A postura ereta, os movimentos, o peso corporal e até atividades como caminhar ou correr fazem com que esses discos sejam comprimidos. Essa compressão reduz temporariamente a altura total da coluna, o que explica por que você é mais baixo à noite. Esse fenômeno é mais perceptível em pessoas jovens, pois os discos intervertebrais são mais hidratados e flexíveis. Com o envelhecimento, os discos perdem parte dessa capacidade de absorção e elasticidade, tornando a variação de altura menos evidente. Além disso, astronautas que passam longos períodos em gravidade zero relatam um aumento de até 5 centímetros na altura, justamente por não sofrerem a compressão gravitacional constante que enfrentamos na Terra. Quando retornam, voltam à altura habitual. Capítulo 2. O cérebro consome cerca de 20% da energia do corpo. Apesar de representar apenas cerca de 2% do peso corporal total, o cérebro humano é um verdadeiro devorador de energia. Ele consome aproximadamente 20% de toda a energia produzida pelo corpo, mesmo quando estamos em repouso. Isso acontece porque o cérebro está sempre ativo, processando informações, regulando funções corporais, armazenando memórias e mantendo nossa consciência. Grande parte dessa energia é usada para manter os neurônios funcionando. O cérebro possui cerca de 86 bilhões de neurônios, e cada um deles se comunica com milhares de outros por meio de sinapses. Essas conexões elétricas e químicas exigem uma quantidade significativa de glicose e oxigênio, que são fornecidos pelo sangue. Mesmo durante o sono, o cérebro continua trabalhando intensamente, consolidando memórias e regulando funções vitais. A energia cerebral é tão crucial que, em situações de escassez de glicose, como em jejum prolongado, o corpo começa a converter gordura em cetonas para manter o cérebro funcionando. Isso mostra o quanto ele é prioritário na hierarquia energética do organismo. O cérebro não armazena energia. Ele depende de um fornecimento constante de nutrientes. Uma interrupção de apenas alguns minutos no fluxo sanguíneo pode causar danos irreversíveis. É por isso que o sistema circulatório cerebral é tão complexo e eficiente, com mecanismos de autorregulação que garantem que o cérebro receba o que precisa, mesmo em situações de esforço físico ou estresse. Além disso, estudos mostram que atividades mentais intensas, como resolver problemas complexos ou aprender algo novo, aumentam temporariamente o consumo de energia cerebral. Isso não significa que pensar emagrece, mas sim que o cérebro é metabolicamente ativo e sensível às demandas cognitivas. Capítulo 3. O coração humano pode gerar energia suficiente para acender uma lâmpada. O coração humano é mais do que uma bomba muscular. É uma verdadeira usina biológica.
A cada batida, ele gera energia suficiente para acender uma pequena lâmpada de 5 watts, e considerando que ele bate cerca de 100 a 1000 vezes por dia, isso representa uma produção energética impressionante. Essa força vem da contração rítmica do músculo cardíaco, que impulsiona o sangue por todo o corpo. A pressão gerada é capaz de enviar sangue até os pés e de volta à cabeça, vencendo a gravidade e mantendo todos os órgãos nutridos e oxigenados. Em um único dia, o coração bombeia cerca de 7.500 litros de sangue, o equivalente a encher uma piscina pequena. A energia gerada pelo coração é resultado da atividade elétrica que coordena suas contrações. Essa atividade começa no nó sinoatrial, uma pequena estrutura localizada no átrio direito, que funciona como um marca-passo natural. Ele envia impulsos elétricos que se propagam pelo músculo cardíaco, sincronizando os batimentos. Se pudéssemos converter toda essa energia em eletricidade, seria possível manter uma lâmpada acesa continuamente. Claro, o corpo não foi feito para gerar eletricidade externa, mas essa analogia ajuda a entender o poder que temos dentro de nós. Além disso, o coração é incrivelmente resistente. Ele começa a bater ainda no útero, por volta da 5ª semana de gestação, e continua sem parar até o fim da vida. Ao longo de uma vida média de 80 anos, ele terá batido mais de 3 bilhões de vezes. Curiosamente, o coração também responde às emoções. Situações de estresse, alegria, medo ou amor podem alterar o ritmo cardíaco. Isso acontece porque o sistema nervoso autônomo regula o coração de acordo com os estímulos externos e internos. É por isso que sentimos o coração acelerar em momentos intensos. Capítulo 4. Você pisca cerca de 20.000 vezes por dia. Piscar é uma das ações mais automáticas e subestimadas do corpo humano. E faz isso cerca de 20.000 vezes por dia, sem perceber. Esse movimento rápido das pálpebras é essencial para manter os olhos saudáveis, protegidos e funcionando corretamente. Cada piscada dura cerca de 300 a 400 milissegundos e tem múltiplas funções: espalhar a lágrima sobre a superfície ocular, remover pequenas partículas de poeira e manter a córnea hidratada. Sem esse mecanismo, os olhos ficariam secos, vulneráveis a infecções e com a visão comprometida. O número de piscadas varia conforme a atividade. Quando estamos relaxados ou conversando, piscamos em média 15 a 20 vezes por minuto. Mas ao usar telas, como celular ou computador, esse número pode cair para 5 ou menos, o que explica o cansaço ocular e a sensação de olhos secos após longos períodos de uso. É por isso que especialistas recomendam a regra 20-20-20. A cada 20 minutos, olhar para algo a 20 pés, 6 metros, de distância por 20 segundos. Além da função fisiológica, o ato de piscar também tem implicações sociais e emocionais. Estudos mostram que a frequência de piscadas pode mudar conforme o estado emocional. Ansiedade, surpresa, concentração ou tédio podem alterar esse ritmo. Em situações de estresse, por exemplo, tendemos a piscar mais rapidamente. Outro fato interessante: bebês piscam muito menos que adultos, cerca de 2 a 3 vezes por minuto. Isso acontece porque seus olhos são mais protegidos e hidratados naturalmente. À medida que crescemos, o número de piscadas aumenta para atender às novas demandas ambientais e sociais. Piscar é tão automático que o cérebro consegue coordenar esse movimento sem interromper a visão. Durante a piscada, há uma breve pausa visual, mas o cérebro preenche esse intervalo para que não percebamos a interrupção. É como se ele editasse o mundo em tempo real. Capítulo 5. O osso da coxa é mais forte que concreto. O fêmur, o osso da coxa, é o maior, mais longo e mais resistente osso do corpo humano. Ele conecta o quadril ao joelho e suporta praticamente todo o peso do corpo em pé, correndo ou saltando. Mas o que realmente impressiona é sua força. O fêmur é mais resistente que concreto. Estudos mostram que o fêmur pode suportar pressões de até 1.800 a 2.500 quilos antes de se romper. Essa resistência se deve à sua estrutura interna.
Ele é formado por uma camada externa densa e rígida chamada osso cortical e uma parte interna porosa chamada osso trabecular, que funciona como uma rede de suporte. Essa combinação garante leveza e força ao mesmo tempo. O fêmur também é um exemplo de engenharia biológica. Sua forma curva distribui o peso de maneira eficiente, e sua densidade se adapta ao uso. Quanto mais você o utiliza, mais forte ele se torna. É por isso que atletas e pessoas fisicamente ativas tendem a ter ossos mais densos e resistentes. Além disso, o fêmur é um reservatório de medula óssea vermelha, responsável pela produção de células sanguíneas. Ou seja, ele não só sustenta o corpo, como também participa da renovação do sangue. Curiosamente, o fêmur é usado como referência em estudos forenses e arqueológicos. A partir dele, é possível estimar a altura de uma pessoa, identificar traços genéticos e até reconstruir hábitos de vida de populações antigas. Em casos de fratura, o fêmur exige atenção especial. Por ser um osso de carga, sua recuperação é lenta e complexa. Muitas vezes, são necessários pinos, placas ou hastes metálicas para garantir a reconstituição adequada. Capítulo 6. O estômago humano se renova a cada 3 dias. O estômago é um dos órgãos mais ativos e resilientes do corpo humano. Ele não apenas digere os alimentos com ácido clorídrico, uma substância tão forte que pode corroer metal, como também se regenera completamente a cada 2 a 4 dias. Em média, esse processo ocorre a cada 72 horas, garantindo que o revestimento interno esteja sempre novo e funcional. Essa renovação é essencial, porque o próprio ácido gástrico que o estômago produz poderia destruí-lo se não houvesse esse mecanismo de proteção. As células da mucosa gástrica são especializadas em resistir à acidez, mas mesmo assim, se desgastam rapidamente. Por isso, o corpo as substitui constantemente, como se estivesse trocando o revestimento do órgão. Além disso, o estômago possui glândulas que produzem muco, formando uma barreira protetora entre o ácido e a parede do órgão. Esse muco é rico em bicarbonato que neutraliza parte da acidez e evita lesões. Quando essa proteção falha, podem surgir úlceras, feridas dolorosas que exigem tratamento. O estômago também é um mestre da adaptação. Ele se expande para acomodar grandes volumes de comida e se contrai para misturá-la com os sucos gástricos. Esse processo de digestão mecânica e química transforma os alimentos em uma substância chamada quimo, que será enviada ao intestino para continuar a digestão. Curiosamente, o estômago também participa da regulação do apetite. Ele produz hormônios como a grelina, que sinaliza ao cérebro que é hora de comer. Quando está cheio, envia sinais de saciedade, ajudando a controlar o consumo alimentar. Outro fato fascinante: o estômago pode aprender os horários das refeições. Pessoas que comem em horários regulares tendem a sentir fome nesses momentos, pois o órgão se prepara antecipadamente para receber alimentos, aumentando a produção de ácido e contrações. Capítulo 7. O corpo humano tem mais bactérias do que células. Pode parecer surpreendente, mas você é mais bactéria do que célula, pelo menos em número. Estima-se que o corpo humano abriga cerca de 30 trilhões de células humanas, enquanto o número de bactérias pode ultrapassar os 39 trilhões. Isso significa que, numericamente, somos uma colônia ambulante de micro-organismos. Essas bactérias não estão apenas nos acompanhando, elas desempenham papéis vitais para nossa saúde. A maior parte delas vive no intestino, formando o chamado microbioma intestinal. Esse ecossistema microscópico ajuda na digestão, na produção de vitaminas como a K e algumas do complexo B, na regulação do sistema imunológico e até na saúde mental. O microbioma é tão importante que já é considerado um órgão funcional. Ele influencia o metabolismo, a resposta a medicamentos e até o risco de desenvolver doenças como diabetes, obesidade, depressão e alergias. Cada pessoa tem uma composição única de bactérias, como uma impressão digital biológica. Mas nem todas as bactérias são benéficas.
O equilíbrio entre as boas e as ruins é essencial. Quando esse equilíbrio se rompe, por uso excessivo de antibióticos, má alimentação ou estresse, podem surgir problemas como infecções, inflamações e distúrbios digestivos. Além do intestino, bactérias vivem na pele, na boca, nos pulmões e em outras partes do corpo. Na pele, por exemplo, elas ajudam a proteger contra invasores externos. Na boca, participam da digestão inicial e da defesa contra patógenos. Curiosamente, o parto natural e a amamentação são momentos cruciais para a formação do microbioma. Bebês nascidos por cesariana ou que não são amamentados tendem a ter uma diversidade bacteriana menor, o que pode influenciar sua saúde ao longo da vida. A ciência do microbioma está em expansão. Pesquisas recentes investigam como transplantes fecais, sim, isso mesmo, podem restaurar o equilíbrio bacteriano em pacientes com doenças graves. Também há estudos sobre como a alimentação pode modular essas populações microbianas para melhorar a saúde. Capítulo 8. A língua é o músculo mais forte proporcionalmente. A língua humana é uma verdadeira potência muscular, não por seu tamanho, mas por sua força relativa. Proporcionalmente ao seu volume, ela é considerada o músculo mais forte do corpo. E não é à toa. Ela participa de funções vitais como falar, mastigar, engolir e saborear, tudo com precisão milimétrica e resistência impressionante. Composta por 8 músculos entrelaçados, a língua é um exemplo raro de músculo hidrostático, ou seja, ela não está presa a ossos como a maioria dos músculos. Isso permite uma flexibilidade extraordinária. Ela pode se curvar, girar, achatar, alongar e realizar movimentos complexos em todas as direções. A força da língua é evidente em ações como empurrar alimentos contra o palato, formar palavras com rapidez e até manter a boca limpa. Além disso, a língua é um órgão sensorial poderoso. Ela abriga cerca de 10.000 papilas gustativas, responsáveis por detectar os 5 sabores básicos: doce, salgado, azedo, amargo e umami. Essas papilas se renovam constantemente, garantindo que o paladar se mantenha afiado ao longo da vida. A força da língua também se manifesta na fala. Ela é capaz de produzir sons complexos, moldar vogais e consoantes, e se adaptar a diferentes idiomas. Cada movimento é controlado por impulsos nervosos precisos, vindos do nervo hipoglosso, que garante agilidade e coordenação. E mais, a língua é única para cada pessoa, como uma impressão digital. Sua forma, textura e padrão de papilas gustativas variam de indivíduo para indivíduo, o que tem sido explorado até em sistemas de identificação biométrica. Capítulo 9. O cérebro humano tem mais conexões que estrelas na galáxia. O cérebro humano é, sem exagero, uma das estruturas mais complexas do universo conhecido. Ele abriga cerca de 86 bilhões de neurônios, e cada um desses neurônios pode formar até 10.000 conexões com outros, chamadas sinapses. Isso resulta em trilhões de conexões sinápticas, um número que supera a quantidade estimada de estrelas na Via Láctea, que gira em torno de 100 a 400 bilhões. Essas conexões são responsáveis por tudo o que somos: pensamentos, emoções, memórias, movimentos, linguagem, criatividade. Cada sinapse é como uma ponte elétrica e química entre neurônios, permitindo que impulsos nervosos sejam transmitidos em frações de segundo. É essa rede que forma o que chamamos de mente. A arquitetura cerebral é tão sofisticada que mesmo os supercomputadores mais avançados ainda não conseguem replicar sua eficiência. O cérebro é capaz de processar informações, aprender, adaptar-se e criar. Tudo isso consumindo cerca de 20 watts de energia, o equivalente a uma lâmpada pequena. Durante o desenvolvimento infantil, o cérebro forma conexões em ritmo acelerado. Aos 2 anos de idade, uma criança já possui mais sinapses do que um adulto. Com o tempo, ocorre um processo chamado poda sináptica, em que as conexões menos utilizadas são eliminadas, tornando o cérebro mais eficiente.
Além disso, o cérebro é plástico, ou seja, ele pode se reorganizar. Se uma área é danificada, outras podem assumir suas funções. Essa neuroplasticidade é a base da reabilitação após lesões, do aprendizado contínuo e da adaptação a novas experiências. O cérebro também é seletivo. Ele não armazena tudo o que vivemos, mas filtra informações com base em relevância emocional, repetição e contexto. É por isso que lembramos de momentos marcantes e esquecemos detalhes rotineiros. A comunicação entre neurônios é feita por neurotransmissores, substâncias químicas como dopamina, serotonina, acetilcolina, que influenciam humor, atenção, sono e comportamento. Alterações nesses compostos estão ligadas a distúrbios como depressão, ansiedade e esquizofrenia. Capítulo 10. Você nasceu com 300 ossos, mas tem 206 agora. Ao nascer, o corpo humano possui cerca de 300 ossos, um número que surpreende muitos. Mas à medida que crescemos, esse número diminui para 206. Como isso acontece? A resposta está na incrível capacidade do corpo de se transformar e se adaptar. Durante o desenvolvimento fetal e os primeiros anos de vida, muitos ossos são separados por cartilagens flexíveis. Isso permite que o bebê passe pelo canal de parto com mais facilidade e que o corpo cresça rapidamente nos primeiros anos. Com o tempo, essas cartilagens se ossificam e se fundem, formando estruturas únicas e mais resistentes. Esse processo de fusão óssea é chamado de sinostose e ocorre ao longo da infância e adolescência. É guiado por fatores genéticos, hormonais e mecânicos, como o uso dos músculos e o impacto da gravidade. A ossificação completa geralmente termina por volta dos 25 anos, quando o esqueleto atinge sua forma definitiva. Além disso, o número de ossos pode variar ligeiramente entre indivíduos. Algumas pessoas têm costelas extras, vértebras adicionais ou ossos acessórios nos pés e mãos. Essas variações são geralmente benignas e fazem parte da diversidade anatômica humana. A redução de ossos não significa perda, mas sim evolução estrutural. Você acaba de explorar 10 curiosidades fascinantes sobre o corpo humano, da altura que muda ao longo do dia até o universo de conexões cerebrais que supera as estrelas. Se você gostou dos assuntos abordados, continue acompanhando e mergulhe ainda mais fundo nesse canal de descobertas. Acompanhe mais e assista sucessivamente, porque o corpo humano é uma enciclopédia viva, e cada capítulo revela um novo mistério, esperando para ser desvendado.